Então, o tema de hoje é o nascimento da igreja e os primeiros cristãos. Só que, na hora que eu fui montando a aula, eu tive que reler Dom Estevão Bettencourt, que é aquele que tem a história da igreja, para leigos em geral, né? Mas também fui ler Daniel Hobbes, né? Daniel Hobbes são 11 volumes sobre a história da igreja. Então, só um volume de 600 páginas é o comecinho da história da igreja. E, curiosamente, os dois começam não falando propriamente da igreja logo no começo, mas eles falam do ambiente que existia no tempo em que Nosso Senhor nasceu. Tá? Então, resolvi seguir o esquema deles. Eu achei que se os dois, que são historiadores bem diferentes, um do Brasil e outro da França, se os dois resolveram primeiro explicar o ambiente, é porque realmente é importante que nós tenhamos uma noção de como era a história naquele tempo, ok? Então, a gente vai falar, como a gente sabe, né, da história da igreja. Agora, o que eles dizem? Que a história da igreja não pode ser comparada a qualquer outra história. Porque eu posso ter história da África, história da Europa, história do Brasil, né? Também eu posso ter história do pensamento econômico, história das ideologias, história da ciência, história da medicina, né? Tudo é história. Na realidade, tudo aquilo que o homem faz na Terra, ou fez ou vai fazer, faz parte da história. E a história é uma ciência. Só que, por exemplo, se eu estudo a história do Brasil, eu vou pegar desde o tempo que Cabral chegou aqui, né? Então a gente fala, Cabral descobriu o Brasil, é modo de falar. Não havia Brasil. Havia um território dominado, habitado por vários tipos de índios, né? Tupis, Guaranis, Caraíbas, Guaicurus, etc. Né? Então, 5 nações indígenas e centenas ou milhares de tribos indígenas. Nenhum deles se achava Brasil, ninguém tem ideia de Brasil. Então, os portugueses vieram para cá, começaram a ocupar, começaram a nascer descendentes de portugueses que, obviamente, em grande parte se casaram com os índios. E surgem os mamelucos. Se a gente perguntasse para um mameluco do tempo que a igreja de Anchieta foi fundada no pátio do colégio, a fundação de São Paulo, 1554. Você é brasileiro? Falou, como? Não entendi. Ninguém era brasileiro. Os que falavam português diriam, eu sou português. Português nascido nesse território. Terra de Santa Cruz, primeiro na ilha de Veracruz, depois terra de Santa Cruz, e muito tempo depois, Brasil. Na hora que todos os habitantes que tinham aqui, depois de 200 anos, começaram a ter uma noção de que eram diferentes realmente dos portugueses, começou a surgir na cabeça deles a ideia de brasilidade. Isso dura 200 a 300 anos. Tá certo? Então, mas eu dizia, a história do Brasil se estuda a origem do povo brasileiro e como é que é o povo brasileiro hoje, por exemplo. Agora, também é a mesma coisa se eu pegar a história do Japão ou da Índia ou de qualquer lugar do mundo. Mas a história da igreja é diferente. Claro que brasileiros, norte-americanos, franceses, chineses, japoneses, etc., todos estão, se forem católicos, dentro da igreja. Não importa a nacionalidade. Né? Então, uma coisa que eles comentam com ênfase é exatamente isso. A igreja não é apenas a soma de seus membros. Nós somos 1 bilhão e 100 milhões de católicos no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo prolongado através dos tempos. A gente pode ver isso quando São Paulo explica isso aos Coríntios, não é?
Ou, não é, em outras passagens em que se comenta claramente que a igreja é o mistério da encarnação que continua, que se prolonga. E como nós vimos na aula passada, de um modo misterioso, começa lá na criação, com Adão e Eva, e vai até o fim dos tempos, que nós não sabemos quando será. Okay? Outro ponto que é comentado é o seguinte: na história da igreja, há luz e trevas. Então não é só, eu vou contar uma história da igreja, tudo é maravilhoso, encantador, espetacular, né, sublime, sagrado. Não. Existe luz, existem trevas. Como a nossa alma. Se nós fizermos um bom exame de consciência, nós vamos ver que na nossa alma tem muita coisa boa, graças a Deus, e tem muita coisa que entristece. A gente nota em nossa alma movimentos ruins, de inveja, de orgulho, de preguiça, de falta de ordem, de desprezo pelos outros, de tudo quanto é coisa. Né? Mas, por outro lado, nós temos coisas que Deus suscitou em nós, por alguma razão. Não é? Um é mais generoso, o outro é mais trabalhador, o outro é mais dedicado, o outro é mais amoroso. Cada um de nós tem suas qualidades, dadas por Deus. Mas somos luz e sombra. Nós lutamos para que a luz prevaleça sobre as sombras. Mas nós sabemos que até o final da nossa vida vamos ter tentações. E por isso rezamos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, então eu posso ter 40 anos, 60 anos, 80, 90, pô, mas vai ter tentação ainda, e tentação assim feia, Por exemplo, um santo que tem grandes qualidades, que é reconhecido como um dos doutores da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, com mais ou menos 90 anos, estava numa cadeira de rodas, totalmente torto. Ele não conseguia, ficava assim. E ele conta que tinha tentações contra a castidade. Mas como? Não quer dizer que ele pecou, nem nada. Acontece, ele tinha uma imaginação, tinha uma lembrança, alguma coisa que falaram, alguma coisa que o demônio põe na cabeça dele, ele de imediato combatia. E por isso é santo. Certo? Então, nós temos luzes e sombras. A igreja também. Isso vocês podem ver no Evangelho. Nos apóstolos, você vê momentos de fé, momentos de fraqueza. Uma hora São Pedro diz que vai morrer por Cristo, na outra hora ele nega Cristo quando ele está preso. Quando chega na hora que Cristo é preso, a maior parte fugiu, foi embora. Cristo ficou sozinho. As mulheres de Nossa Senhora acompanharam. Agora os homens, depois São Pedro apareceu de longe. E quando a criada falou, mas você não é um daqueles que andava com ele? Ele falou, eu não. Então essa é a sombra. Tá certo? Isso que aconteceu com os apóstolos. E depois, inclusive depois que Nosso Senhor faleceu e quando eles fizeram apostolado, você tem apóstolo brigando com apóstolo, discutindo, quase que quebrando a amizade, rompendo a amizade. Não, com esse aí eu não vou. Não quero saber. Não, ele pisou na bola outro dia. Com ele não quero saber. Brigas entre os apóstolos. São Paulo chamou a atenção de São Pedro. Você dissimulou, não deve fazer isso, está errado. E no transcorrer da história da igreja, você pega lá, começaram as perseguições, começo do filme lá. Nero está queimando cristãos em Roma. Tem gente firme, tem gente sendo queimado vivo, tem gente com ódio querendo se vingar, tem gente com medo apostatando, não, eu não tenho nada de cristão. O que tem que fazer? Adorar a imagem? Eu vou lá e adoro. Esquece, eu não sou cristão. Desde o começo.
E se eu chegar no século segundo, terceiro, quarto, em todos os séculos, tem coisas maravilhosas e tem coisas miseráveis. E no apogeu da igreja, século XI, XII, XIII, a época mais esplendorosa da igreja, das catedrais, das universidades, do canto gregoriano, não é? De reis como São Luís IX e São Fernando de Castela. Quer dizer, você tem dois reinos, né? Um rei na França, santo. O primo dele, São Fernando de Castela. Um outro, na Polônia, outro santo. O filho dele também santo. Então estava cheio de padre fazendo coisa errada, bispo fazendo coisa errada, cismas, heresias, o tempo todo. Então isso é importante nós entendermos para entendermos a história da igreja. Porque, vamos supor, hoje, você vê algumas coisas e fala, puxa, mas eu vi na televisão, vi em algum lugar, que alguns padres tiveram atitudes indignas. Não é só agora. Em todo o passado da igreja houve quem fizesse. Leigos e religiosos, nobres e plebeus, reis e mendigos. E, ao mesmo tempo, de todos esses grupos também tivemos coisas extraordinárias. Tá? Então, isso é para entender o quê? Para não desanimar se eu vejo hoje alguma coisa e falar, puxa, mas esse mundo está perdido. Né? Quantos católicos nós temos no Brasil? Sei lá, 80 milhões, 100 milhões? Quantos vêm à missa? Qual é o nosso percentual de vir à missa? Tem 10%? Então 90% está longe. Né? Outra coisa importante, Cristo usa essa mesma ideia quando ele fala da parábola do joio e do trigo. No mundo tem o joio e tem o trigo. Na minha alma também, na igreja também. Bom, agora, a igreja que foi instituída por Cristo tem 20 séculos de história. Tá certo? Para entender o que houve com a igreja, como também para entender o que houve com os homens, ou tentar entender, porque entender mesmo é difícil, né? Nós temos que entender até certo ponto a cultura e as circunstâncias da época e como é que o evangelho foi acolhido. Então eu quero saber como é que o evangelho se espalhou. A gente vai ver logo no começo, depois que Cristo morreu, né? Mas ao analisar a história, seja ela qual for, isso é ensinado até nas faculdades de história, nas universidades, nos cursos de história, temos que tomar cuidado com uma coisa chamada anacronismo. Sabe o que é anacronismo? Anacrônico, sabe o que é? Fora do tempo. Cronos é tempo. Anacrônico é fora do tempo. Então, anacronismo e história é assim. Eu olho uma coisa da Idade Média, ou do Japão, do século XIX, e falo assim, nossa, que pessoa ignorante. Quer dizer, eu olho para eles com o meu olhar, com a minha cultura, com o ambiente que eu vivo. Então, eu nunca vou entender por que, por exemplo, um japonês, se ele perde uma batalha, o costume era praticar harakiri. Claro que na visão cristã não é justificável, mas na cultura pagã dele é explicável. Eles se enganaram em analisar a realidade, mas para eles era uma desonra tão grande que o comandante militar se matava. Ou então, o costume dos pais, até a China recente ainda tinha isso, Japão menos, mas também tinha até algum tempo atrás, os pais diziam para o rapaz, ó, você vai casar com aquela moça. E eles casavam, normalmente. Minha esposa, quando dava aula no Colégio São Bento para os chineses, um garoto lá de 19, 20 anos falava assim, a minha noiva está chegando lá da China, né? A minha mãe escolheu e tal. Minha esposa falou, mas como escolheu? Eu falei, escolheu. Mas você vai casar com ela? Vou. Minha mãe sabe o que é melhor para mim, meu pai também. Isso agora, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Vieram do interior da China, não é provavelmente de Pequim. Não é? É um pessoal ainda que está
subindo na China, socialmente. Então tem a cabeça deles. Então, se eu quero entender história, eu tenho que entender, por exemplo, na época de Cristo, a mentalidade romana, a cultura romana, o direito romano, tudo que existia entre eles, e a mesma coisa na cultura judaica onde Cristo nasceu. Tá? Para entender por que algumas coisas eram feitas. Certo? Bom, então, anacronismo é você julgar o passado à luz da circunstância e do pensamento de hoje. Está errado. Tá? É claro que tem coisas que eu posso falar assim, não, isso aqui não tem sentido lá no ano 1000, mas não é por causa que não bate com o que eu penso, é porque não batia com o que ele mesmo pensava. Então eu sou capaz de entender a contradição, certo? Dentro da cultura romana, da cultura grega. Né? Você pega, por exemplo, uma coisa, o espartano, ele era criado para ser um militar. O homem era um militar e as mulheres cuidavam dos filhos para que eles fossem militares. Eu me lembro de uma história em que uma mulher espartana pega uma espada, dá para o filho de 13, 14 anos, é quando ele vai começar a luta, começar a treinar. Mais propriamente como soldado, ele já tinha alguma coisa antes. Entrega a espada para ele, ele pega, dá uma olhadinha, brande um pouco a espada, olha para ela e fala assim, é muito curta. Quer dizer, pô, é meio perigoso, tem uma espadinha assim, o cara tem uma espada grandona e como é que fica? A mãe fala para ele, aproxime-se mais do inimigo. Não fala para ele, foge, ô. Tá. Você tem que enfrentar o inimigo, com espada curta ou longa, tem que aprender a enfrentar o inimigo. Certo? Então eles eram treinados duramente. Tinha que falar pouco. A Esparta fica na Lacônia, uma parte da Grécia. Então, quando alguém fala pouco, como todo soldado deve falar, especialmente se é preso, a pessoa é lacônica, fala pouco. Quem é você? Sou o soldado número 15.027. Quem é seu chefe? Eu sou o soldado número 15.027. É treinado assim, você já viram em filmes isso daí. Vem lá de Esparta. Muito bem. O estudo da história e da igreja, como todo estudo, é feito não somente com a razão, mas aqui é uma coisa importante. Deve ser feita com amor. Uma coisa que eu já conversei, que eu já falei para vocês, ou pelo menos alguns de vocês. Já tive aula de história da igreja, ou li história da igreja, muito bem documentada. Uma escola, uma aula, um texto técnico. Não tem nenhum sentimento, nenhum amor. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve isso, teve aquilo e tal. Como se contasse como é que são as peças dessa máquina de fotografia aí. Tem essa peça, tem essa outra, encaixa naquela. Certo? Não, na igreja não. Se eu estou estudando, estou procurando conhecer o corpo místico de Cristo, então, naturalmente, eu tenho que ver isso com amor. Tá? Segundo ponto, esse estudo deve aumentar o nosso amor pela igreja. Tá? Vocês sabem, ninguém ama o que não conhece. Deixa eu falar a vocês assim, qual de vocês gosta da minha prima Dolores? Nunca vi sua prima Dolores. Não gosto nem desgosto. Natural. Você não ama o que você não conhece. Se eu falo para uma pessoa aqui do sul que nunca foi para o Nordeste, vamos supor que não tivesse as frutas que já tem aqui. Né? No tempo que eu era garoto, tinha poucas frutas do Nordeste por aqui. Né? Falo, você gosta de saputi, mangaba? Ninguém sabia o que era saputi nem mangaba. Quando eu era garoto, eu não sabia o que era saputi e mangaba. Como talvez o cara da Amazônia não soubesse o que era cereja. Tá? Então você não gosta. Então nós temos que conhecer para amar, ok? A história do mundo, que inclui a igreja, é também uma lembrança. Esse aqui é um livrinho de história, Introdução ao Estudo da História. São 200 páginas.
Isso aqui é tudo para discutir o que é história. Tá? Bonito. Aqui no comecinho, ele fala, vamos imaginar a história como lembrança. Tem um passado, nós lembramos desse passado. Ok? Então ele diz assim, assim, um povo sem história ou ignorante de sua história é a mesma coisa que um homem sem memória, condenado para sempre a fazer as mesmas descobertas, já conhecidas no passado, a inventar as mesmas técnicas, a lutar com os mesmos problemas, a cometer os mesmos erros, condenado também a privar-se dos prazeres da reminiscência. A reminiscência é lembrança. Tem muita coisa que você lembra e fala, puxa, como era legal aquilo, como era bonito, como era encantador. Né? Você tem uma lembrança da sua infância, da sua juventude, do seu casamento, do seu primeiro filho, tá certo? Da morte bonita de alguém, né? Tá certo? Então você lembra daquilo e fica emocionado. Né? Por exemplo, meu sogro, que durante muito tempo da vida ia ele ia para a igreja para rezar, mas não ia à missa. Por, sei lá, 60 anos. Foi no meu casamento e tal, mas não costumava ir. Ele tinha uma ideia de Deus errada. No final da vida ele foi melhorando cada vez mais. Ele já era uma ótima pessoa humanamente falando, muito correto, muito honesto, muito digno e tudo mais. Mas ele foi se aproximando de Deus. Na hora, pouco antes de morrer, meu filho levou para ele, não é, um vídeo que minha esposa tinha feito. Uma música para Nossa Senhora com slides, com fotos e imagens de Nossa Senhora. A música chamava-se Maria Mira-me. Né? Maria, olha-me. Ele ouviu aquilo por uns 5 minutos, 3, 4 minutos. Quando terminou, ele olhou para o meu filho e falou assim, toca de novo. Ele tocou de novo. Entendeu? Aí meu filho aproveitou e falou assim, eu vou. Se eu ver que a sua situação está muito difícil, você não gostaria de se confessar? Ele falou, gostaria. Ele fazia 40 anos que ele se confessar. Gostaria. Não. Confessou-se, meu filho foi embora, voltou no dia seguinte. Né? Aí conversaram um pouquinho e meu sogro falou assim, meu filho falou assim, vô, você está cansado, não está? Ele falou dele, mas sua cabeça é bem baixinha, falou, estou. Aí meu filho falou assim, olha, acho que a vovó está ali esperando. Não acha? Ele falou assim, é verdade. Ele morreu. Tá certo? Mas veja como é a vida humana. Então, essa é uma lembrança que eu tenho, uma reminiscência, um passado. Um passado bonito, que faz bem. Né? Assim também é história. Se o homem não tem história, não tem lembrança, não tem amor, não tem nada. Igual esses filmes que você vê que a pessoa perdeu a memória e não sabe mais quem é. Quem é você? A pessoa que tem Alzheimer. Olha para alguém, para um filho, para a prima, para o tio, para o avô. Quem é você? Já te vi. É triste, né? Então, ele diz aqui, é tão difícil imaginar a história sem a civilização quanto a civilização sem a história. Tá? Então, a história para nós também é assim, tem que ter uma noção dela e especialmente a história da igreja. Na verdade, se os livros de história fossem corretos, como deveriam ser, no sentido mais amplo, você não estudaria nunca a história de um povo sem estudar ao mesmo tempo a história da igreja. Aliás, no meu tempo de jovem, de garoto, os nossos livros, que já eram laicos, ainda contavam muita coisa da história da igreja. Falavam de Anchieta, de Santo Inácio, dos 40 mártires que foram devorados na Paraíba pelos índios na hora que o navio naufragou, 40 jesuítas foram devorados. Falava-se de
Eu tenho um livro, por exemplo, de história medieval que conta trechos, 10 páginas sobre São Luís. Você vê lá um menino de 12 anos lendo o livro, São Luís está com um amigo dele, Joinville, e aí Joinville fala assim, o rei chegava para mim e perguntava, meu amigo, o que você prefere? Ficar leproso ou cometer um pecado mortal? E Joinville conta o seguinte, e eu que nunca lhe mentia, disse para ele, meu senhor, sem dúvida, preferia cometer um pecado mortal do que ficar leproso. Isso é verdade. E aí São Luís olha para ele e fala, meu amigo, é muito triste o que você fala. Porque a lepra é a lepra do corpo. E o pecado é a lepra da alma. É muito pior a lepra da alma do que a lepra do corpo. Então eu te peço, em primeiro lugar, por amor a Deus, e depois por amor a mim, que nunca mais você pense uma coisa dessas. É um diálogo contado por Joinville nas suas memórias. Bom, agora outra coisa importante. Se eu vou estudar história hoje em dia, porque a história é uma ciência, eu tenho que levar em conta que não basta eu saber uma história narrada, contada, com fatos, com datas, por exemplo. Isso é muito pouco. Hoje em dia, para você entender um pouco de história, você precisa ter boas noções de economia, de filosofia, de antropologia, estudo do homem, etc. Mil coisas, demografia, para fazer um bom livro de história. É claro que, quando a gente pega a história da igreja, você não vai ficar estudando propriamente economia, mas você pode explicar como era a economia da época. Quando Cristo, às vezes, usa algumas parábolas, você tem uma ideia do que ele pensava, né? Você tem um trabalhador, um servo, você tem um senhor que empresta dinheiro, que manda ele fazer isso, fazer aquilo, um faz isso, faz aquilo. Então, Nosso Senhor dá uma certa noção, né, de como eram os judeus na época, com parábolas que tratam do assunto. Outra coisa importante, a história é dividida em épocas. Então, Estevão Bittencourt, no livro que eu estou seguindo, uma parte dele, né, ele dá uma divisão de história da igreja um pouco diferente. Por exemplo, ele fala que a história da igreja antiga vai até o ano 600, 700. Depois tem outra fase assim, assim, assado. Então os números não batem, se você pegar o seu livro lá que você comprou, não batem com a divisão da história que você vê nos livros de história em geral. Então, só para entender, hoje em dia, mesmo os livros de história da igreja, se eu comprar um livro de história da igreja da Paulus, 4 volumes, eu tenho 3 em casa, não comprei o da antiga porque achei que estava meio fraquinho. Mas se eu comprar um dos 4, é assim, história antiga, média, moderna e contemporânea. Igual a divisão da história. Essa divisão da história era arbitrária, uma convenção. É para facilitar que nós situemos fatos históricos. Não é? Se eu falar, por exemplo, São Leão Magno, alguém de vocês tem uma ideia de quando ele viveu? Provavelmente não, né? Santo Agostinho, dá para ter uma ideia? Mais ou menos quando? 300. 300? Tá certo? Bom, então é um pouco depois, tá? Então, Santo Agostinho, você vai falar Alta Idade Média. Aliás, Antiguidade e, né, no caso concreto, Antiguidade, certo? Agora, de 476, quando termina a Antiguidade, até o ano 1000, chama-se Alta Idade Média. Não é baixa, é alta, que está mais longe de nós. Do ano 1000 até 1453 é Baixa Idade Média. Tá certo? Idade Média dura 1000 anos mais ou menos, alta e baixa. O apogeu, Baixa Idade Média. Decadência, final da Baixa Idade Média. Aí depois disso vem a modernidade, 1453
1789, Revolução Francesa. 1453, queda de Constantinopla em poder dos turcos. Certo? Idade contemporânea da Revolução Francesa, 1789 até os nossos dias. A gente pode perguntar, essa divisão, ela é perfeita? Não. Nenhuma divisão histórica é perfeita. Primeiro porque na divisão histórica eu dou uma data. Certo? Começou em tal época, acabou em tal época. Só que a história não é como essas lâmpadas. Essa lâmpada, se eu tocar no interruptor, ela apaga imediatamente. Se eu tocar de novo, ela acende imediatamente. As épocas históricas não começam nem terminam abruptamente. Certo? Então, quem está vivendo em 1453 ainda continua se achando um homem da sua época, que não era chamado de Idade Média em 1453. Esse é o nome que veio depois, dado pelos renascentistas, que diziam, havia a antiguidade que era ótima, aí veio uma época que nós não gostamos, obscura, ignorante, que durou 1000 anos, a noite das trevas, o tempo das trevas, né? E agora a renascença, que renasceu a antiga Roma, a antiga Grécia, a filosofia e tudo mais, e aquela época cristã gótica que era bárbara. Foi a divisão da história que surgiu assim, antiga, média e moderna. Depois, bem depois, surgiu a contemporânea. Tá certo? Mas quem viveu na transição nem percebe. Pode ser que daqui a 50 anos os historiadores resolvam mudar a nomenclatura aqui final e falar assim, a época contemporânea 1 vai da Revolução Francesa até 2010. Daí a época contemporânea 2, a época da inteligência artificial, pronto. Muda completamente a história do homem. Então, você coloca uma divisão para entender melhor o que aconteceu. Certo? Outro ponto é o seguinte. Se eu quiser usar uma outra imagem, para ficar mais claro, é a seguinte. As épocas históricas mudam não como o acender e o apagar das luzes, mas elas mudam como a aurora e o pôr do sol. Vai devagarzinho? Você está olhando no horizonte, 6 da tarde, às vezes demora 10, 15 minutos, pronto, vem a noite. Em outras ocasiões, fica 2 horas para chegar à noite. Não é? Tá certo? Então, demora mais tempo. Assim também. Eu posso, por exemplo, ir a algum lugar do interior do Brasil, onde tem um homem trabalhando numa casinha de sapé, com uma enxada. Vamos supor que não tem nenhum meio de comunicação, não tem a rádio, não tem coisa nenhuma. Como acontecia no tempo do meu avô, por exemplo. Qual a diferença da vida dele de um homem que estava no Brasil em 1560? Fazia a mesma coisa. Arava com enxada, conhecia algum cultivo, sabia como plantar, pronto, acabou. Então você tem no século XX, eu posso ter um homem com a cabeça do século XVI. E eu posso ter um homem no século, sei lá, um Leonardo da Vinci no século XVI, imaginando helicóptero, imaginando outras máquinas. É um homem que tem uma cabeça mais para o futuro. Tudo bem? Ficou claro? Agora, em que ambiente que a igreja vai nascer? São Paulo diz uma coisa curiosa. Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Ele fala isso em Gálatas. Ou seja, a humanidade foi preparada pelo Senhor Deus, como nós vimos na aula passada sobre o plano de Deus, para receber o Salvador. Demorou séculos para chegar ao Salvador, desde Adão e Eva até ele nascer. É a ideia do plano divino. Então, tem um autor que diz assim, Cristo nasceu no tempo, nasceu no povo judeu, é filho de Abraão,
descendente de Davi. Tá certo? Só que, há muito tempo, quando ele nasceu, os judeus já não governavam a si próprios. Quem governava, né, os judeus eram os romanos. Tá certo? Então, antes de falar do povo judeu, vamos falar um pouquinho dos romanos. Você tem ideia de quando nasceu Roma? Mais ou menos quanto tempo antes de Cristo? Os romanos tinham um calendário, tá? Então, se eu pegar o calendário romano, tem uma falhazinha, mas eu vou esquecer a falha. Pegar o calendário romano, desde quando a cidade foi fundada por Rômulo e Remo, de acordo com a lenda, né? E um irmão matou o outro, tá certo? Então, é fundada a cidade, 1 ano, 2 anos, 100 anos, 300 anos, 1700 anos, 753. Depois da fundação de Roma, nasceu Cristo. Então, em 753 é o ano 0 ou ano 1 da era cristã. Ok? Então, Roma é uma região chamada Lácio, da onde veio a palavra latim. E Roma, aos poucos, foi crescendo, foi se propagando. Curioso que, de acordo com a lenda, né, Rômulo e Remo eram filhos de deuses. Né? Rômulo era filho de Marte, se não me engano, com a Rhea Silvia. Então ele era filho de um deus ao mesmo tempo. Então, Marte é o deus da guerra. Então, quando os romanos explicavam isso para a garotada nas escolas, eles já colocavam na cabeça da criança que o povo romano é um povo de guerreiro, conquistador. Aquilo foi crescendo, crescendo, eles foram se expandindo em direção ao norte da Itália, depois foram em direção à França, depois em direção à Espanha e Portugal, que não existia nenhum dos dois. Depois foi em direção à Alemanha, em direção à Grécia, em direção ao Oriente Médio, em direção ao Egito, até formar o Império Romano. Quando o Império Romano foi formado, ele não era um império ainda, era uma república. Porque Roma tem 3 fases. 200 anos de monarquia, de 753 a 550. Depois de 550 até o tempo de Cristo foi uma república, governada pelo Senado, república aristocrática. Quem governa é o Senado, não é o povo. Certo? E, finalmente, o Império, que começa depois com Otávio Augusto. Certo? Então, quando Cristo nasce, né, tá certo? Tem o imperador Tibério. Tá? E já é um rei que tem a sua corrupção, etc. Mas o Império Romano foi tão bem montado, tão bem estruturado, tão bem administrado, com várias técnicas, várias formas de administrar que passaram para toda a história, né, que a corrupção do rei não criava grandes problemas. Só para dar uma ideia, vejam as estradas. Os romanos fizeram estrada de pedra, mas eram espetaculares. Fizeram aquedutos espetaculares, fizeram coliseus espetaculares, né? Circos romanos para corrida de biga espetaculares. Certo? O direito, que era o direito para o povo romano e para todos os vencidos. Eles eram sábios. Eles dominavam o povo e aos poucos diziam, você está sendo um bom aliado, agora você é cidadão romano. Tá certo? Às vezes uma região que foi fiel a Roma nasceu lá, cidadão romano. Exemplo, São Paulo. Certo? São Paulo nasceu num local que era província romana, quem nasceu lá era romano. Então quando ele foi preso, vai fazer tal coisa, não pode não, eu sou cidadão romano. Opa! O soldado ficou com medo, se eu bater nele, vou ter problema com o imperador. Como é que eu vou destratar um cidadão romano? Muito bem, então, tudo foi acontecendo até que Orígenes de Alexandria, em 248, ele fala o seguinte: Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a Terra. Olha que coisa curiosa, ele falou 250 anos depois que Cristo
morreu. Então, o fato do império ser muito articulado, ter um direito que valia para todos os povos, tem uma série de regras, sistema administrativo muito bem feito. Vejam só, a própria Igreja Católica pegou dos romanos um método administrativo que usa até hoje. Que método que é esse? O que tem em Roma que é muito importante? A Cúria Romana. Certo? Então, a Cúria Romana são órgãos governamentais que de Roma eles governam a igreja inteira. Como os romanos. Eles tinham uma cúria, certo? Por onde de Roma, capital, eles tinham notícias e cada departamento cuidava. Você cuida da Germânia, você cuida da Espanha, você cuida da Palestina, você cuida do Egito, você cuida da Síria, você cuida da Grécia. Né? Então isso ficou para a igreja até hoje. Até alguns criticam muito a Cúria Romana, mas não se achou um governo mais eficiente do que esse que eles criaram. Né? Bom, agora, por outro lado, nós tivemos a cultura grega, a influência da cultura grega em Roma, né? Que aconteceu com Platão e Aristóteles. Tá? No tempo de Cristo, a filosofia de Platão e Aristóteles já estava meio decadente. Já tinham aparecido outras filosofias na Grécia. Mas, de qualquer maneira, tanto Platão quanto Aristóteles influenciaram. De que modo? Porque as ideias deles, as palavras que eles usaram, os conceitos que eles desenvolveram, vão ser usados na filosofia e na teologia cristã. Então, por exemplo, Platão influenciou de que modo? Né? Ele influenciou, por exemplo, ele dizia, nós temos um corpo e uma alma. Não do jeito católico, mas era um corpo que aprisionava uma alma. A alma estava no nosso corpo e via esse mundo exterior pensando que era um mundo verdadeiro, enquanto que o mundo verdadeiro estava fora dos homens, só que os homens, a maior parte, não vê. É o mundo o mundo, digamos assim, superior, o mundo das ideias, dizia Platão, tá? Certo? Então, só que os teólogos que eles estão falando, o mundo das ideias não é o mundo das ideias, é o paraíso, é o céu. Não é? Então, o nosso corpo está preso, não é bem isso. A nossa alma está unida ao corpo. Nós somos um só, corpo e alma. Ok? Mas nossa alma deve, como a gente vai morrer, deve almejar um outro mundo, um mundo transcendente. Então cria essa ideia de transcendência, um mundo inteligível, compreensível. Ok? Platão também ensinou que era necessário buscar a verdade e a virtude. Então, olhem só, conceitos que depois foram desenvolvidos. Deus é belo, bom e verdadeiro. Todo ser é belo, bom e verdadeiro. Quando uma pessoa, às vezes, vamos supor, um homem salva a vida de outro, um bombeiro entrou numa casa pegando fogo, se machucou, se queimou, mas foi lá e salvou a pessoa, você fala, puxa, que bela ação. Você não fala que verdadeira ação, você fala que bela ação, que bonito foi o seu gesto, que é interligável, né? Interconectado, certo? Depois, Deus como princípio supremo, né? Então, um princípio fundamental e racional que ordena o universo, que os cristãos colocaram como Deus criador, fonte única de toda existência. E tudo isso contribuiu para a teologia cristã, principalmente, como você falou agora há pouco, Justino Mártir, século II, III, IV, Orígenes, e principalmente na Antiguidade, Santo Agostinho. Santo Agostinho é platônico, como o cardeal Ratzinger, tinha muita afinidade com o agostinianismo, que é o cristianismo visto mais sob a ótica de Platão. Tá? Já Aristóteles, ele vai influenciar pelo método e pela lógica. Ele desenvolve o silogismo. Quando você fala, todo homem é mortal, o Emerson é um homem, logo, Emerson é mortal. Tá certo? Nós pensamos silogisticamente.
E às vezes os advogados e outros malandros, filósofos, usam, né, a falácia, tá certo? O que é a falácia? É o falso silogismo. Que parece verdade, mas não é. Se eu digo assim, tudo que é raro é caro. Ora, um apartamento bom e barato em São Paulo é raro. Logo, um apartamento barato é caro. Certo? Isso é uma falácia, eu enrolei vocês aí. É preciso explicar o silogismo, falar, não, é que você usou a palavra raro em dois sentidos. Quando você faz o silogismo, a palavra raro, que é meio, tem que ser usada no mesmo sentido. E às vezes a pessoa não sabe. Quando o PT no passado falava assim, não, tal coisa é legal, mas é antiético. Mas qual ética que ele está falando? A ética dele é a minha? A ética cristã, a mesma ética do marxista e do nazista? Ou do pagão? Não. Mas como o povo fala em ética e... não, isso aí não é ético. Tá, mas... se eu falar assim, tal coisa não é democrática. Democrática de acordo com quem? Certo? Os países comunistas da Europa Oriental eram todas repúblicas democráticas socialistas. Porque tem a república democrática liberal, que é a nossa, mais ou menos. Certo? Então você tem que saber como usar as palavras. Então Aristóteles ensinou isso. Lógica. Certo? Semântica. Depois, conceito de Deus motor imóvel, como eu já comentei com vocês anteriormente. Certo? Deus é o primeiro motor que move todas as coisas. Segundo, metafísica. Metafísica é parte da filosofia que estuda o que o ser é. O que é isso aqui? É um copo, mas é um copo de vidro ou de plástico? É de plástico. E o que tem nesse copo? Água. O que é água? São as perguntas que você faz, né? O que é o ser? Tem que saber o que é o ser. Uma vez eu peguei um ônibus vindo da Bahia para São Paulo e tinha um garotinho, deve ter uns 4 anos do meu lado. 2 da manhã ele me cutuca. Eu acordei, olhei para ele e falei, pois não, o que foi? O que tem embaixo da montanha? Falei, terra. Não, terra tem em cima, embaixo da montanha. O que tem embaixo da montanha? Então, veja, o que o garoto queria saber, o que as coisas são, o que é. Certo? Não é o que é. Certo? E também os outros princípios todos da metafísica. Finalmente, ética. Aristóteles trata muito bem da ética, na influência moral cristã focada na virtude que produz a felicidade para Aristóteles, como bem supremo, e no desenvolvimento do caráter. Então a igreja aproveitou isso e colocou junto com a graça. Né? E finalmente a relação entre fé e razão. Quer dizer, Aristóteles defende a razão, a igreja defende a fé. São Tomás, que é influenciado por Aristóteles, vai desenvolver de forma espetacular como a razão deve estar unida à fé. Por quê? A razão é importante, eu conheço as coisas pela razão até certo ponto, mas eu conhecerei melhor se tiver a graça, se tiver a fé. É como um pássaro, vamos supor um pássaro ou uma ave, tipo galinha, que voa um pouquinho. Ela dá um pulo, na realidade ela não voa propriamente, ela dá um pulo. Né? Agora a ave não, a ave voa, porque tem asas. Então a fé é o corpo da ave. A graça, a fé não. A razão é o corpo da ave. Agora, se ela tiver a graça e a fé, ela voa. Ela nos leva para Deus, nos leva para o absoluto. E enquanto que se não tiver isso, pode nos levar exatamente ao materialismo e ao egoísmo. Bom, mais tarde tem uma filosofia chamada estoicismo, ok? E no estoicismo nós temos Sêneca, Epiteto e o imperador Marco Aurélio, que você vê naquele filme Gladiador. Tá? Então, o estoicismo é uma filosofia interessante, porque eles têm uma certa forma de ascese, quer dizer, eu tenho que saber enfrentar a adversidade.
Eu diante da dor ou do prazer, da glória ou da desgraça, eu tenho que estar impávido, do mesmo jeito. Então isso aplicado para o cristianismo fica assim. Deus me deu graças, alegrias, eu recebo bem. Continuo com a alma tranquila. Certo? Se mandar a tristeza, mesma coisa. Tá? Em português tem uma poesia inglesa chamada If, Rudyard Kipling. Posso ler para vocês na próxima conversa? Né? É espetacular, porque ela mostra exatamente como é que o homem tem que reagir diante de todas as coisas. Bom, já foi 1 hora e não cheguei ao mundo judaico. Mas acho que chega por hoje, né? Sei, eu acho que já são 8h30. Acho que ficaria pesado. Então nem cheguei lá no mundo judaico. Mas se bem que o mundo judaico vai ser mais curto. Certo? Mas eu acho melhor deixar para a próxima conversa, tudo bem? Daí a gente pega o mundo judaico e aí sim vai dar tempo de ver os primeiros cristãos e a gente passa por um pedacinho do filme lá.